Ao ministério. Não, o ministério, quem dá um dízimo bom, quem sabe ler direitinho, ou sabe pregar direitinho e tal, vai, entrou. Mas foi Jesus que colocou, foi Ele que chamou. Então, para a gente saber que realmente é Jesus, aí tem que ter a confirmação com sinais, prodígios, maravilhas, com os dons do Espírito Santo. Olha só, é sobrenatural. A confirmação de Deus é sobrenatural. Foi o que Paulo diz, o meu apostolado é comprovado por Deus, com sinais, prodígios, maravilhas. Tem a chancela de Deus, o carimbo de Deus. Foi Jesus que me chamou mesmo. E no caso agora das bênçãos apostólicas, né, que nós chamamos de bênçãos apostólicas, que é a despedida aí de Paulo, lá em 2 Coríntios. Então, aí está claramente a doutrina da Trindade, olha aí. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é a graça aí? Jesus morrendo por nós na cruz, levando nossos pecados sobre Ele, nossas doenças, enfermidades, maldições, e ressuscitando. Então isso aí é a graça de Deus. Então a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus. O amor com que Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E Ele prova que nos ama, dando o seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário. E a comunhão do Espírito Santo. O que é comunhão? Ter tudo em comum. O Espírito Santo mora dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Temos que ter em comum com Ele o objetivo é o quê? Amar a Deus. Em primeiro lugar, amar as pessoas como a nós mesmos. Para fazer isso, nós temos que pregar, desejar que as pessoas sejam salvas. Como é que alguém vai dizer que ama alguém, mas não deseja que ele seja salvo? Então temos que desejar que as pessoas sejam salvas e fazer todo o possível para que eles continuem sendo salvos. Até o dia do arrebatamento da igreja. Então ter comunhão com o Espírito Santo significa que nós vamos conversar com Ele, nós vamos orar em línguas, nós vamos fazer a obra de Deus com o poder do Espírito Santo que está em nós, capacitando-nos para fazer essa obra. Então nós temos que acreditar em Deus e no poder de Deus. Na lição de hoje nós vamos ver as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, construções bíblicas trinitárias. Tópico 1, a unidade na Trindade. Tópico 2, a bênção apostólica. Tópico 3, o Deus trino e uno revelado. Efésios 4, 4 a 6. Na parte 2 nós temos aí o Deus trino e uno. Tópico 1, uma questão crucial. Tópico 2, a Trindade. Na parte 3 nós temos aí as crenças inadequadas. Tópico 1, os monarquianistas dinâmicos. Tópico 2, os monarquianistas modalistas. Tópico 3, o arianismo. Na parte 4 nós temos aí resposta às objeções acerca da Trindade. Tópico 1, esclarecimento. Tópico 2, a definição de Tertuliano. Tópico 3, formulação definitiva da Trindade. Então nós vimos aí que a lição é bem extensa, né? Então temos que ter aí um resumo, principalmente na parte histórica da lição. A introdução aí diz o seguinte: a doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão, mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Esse é o enfoque da presente lição. Então o que acontece é que no Antigo Testamento não existe a ideia clara sobre Trindade. Então, por exemplo, os judeus ficam sem entender, embora tenha lá, nós vamos ver vários versículos falando sobre Trindade que estão lá, falando da pluralidade, né? Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha, façamos, é plural. Mas você vai falar com o judeu, ele vai falar, sim, essa palavra aí, mas ela também pode significar um, como mesmo em português, um. Você fala, eu, minha família toda, moramos em uma casa, olha aí. É uma casa só. Então, não tem jeito. Eles não conseguem entender. Sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, sem uma revelação do Espírito Santo, não adianta, eles não vão entender. Então é difícil, no Antigo Testamento é mais difícil ainda, conseguir passar para alguém que só tem o Antigo Testamento como os judeus. Então eles não conseguem entender direito. E no Novo Testamento nós temos muitas referências, o ensino é mais claro sobre a Trindade, mas ainda existem muitos crentes que não conseguem entender a Trindade até hoje. Então nós colocamos aqui algumas coisas importantes. Olha bem, será que os apóstolos, os primeiros aí, os mais importantes, vamos falar deles, por exemplo, Pedro, o João, o apóstolo Paulo, foram os três mais importantes aí no início da igreja?
Será que eles falaram sobre Trindade? Eles não falaram a palavra Trindade, mas eles colocaram em seus escritos. A Trindade está presente. Pedro, olha, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha aí, Pedro citando aqui a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, bem claro. Vamos ver o apóstolo João. Olha aí, se você ler a primeira de João 5, 6 a 9, está bem claro aí, olha. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Olha aí, João falando sobre a Trindade. Olha aí, por quê? Água e sangue dão testemunho de Jesus. Tem tanta conversa sobre isso, tanta interpretação, mas a coisa é muito simples. Olha, em João 10 diz que Jesus entrou pela porta no curral das ovelhas. Que porta? Nascimento físico, através de uma mulher. Foi assim que ele entrou aqui no mundo. Agora, para nascer através de uma mulher, o que tem lá? O que acontece no parto? Nascimento da criança. Sai o que lá? Água e sangue. Olha aí, testemunho de que Deus se humanizou, se tornou homem, e é Jesus Cristo. Água e sangue. Quando Jesus morreu na cruz, o que saiu lá do lado? Furou com a lança, saiu o quê? Água e sangue. Olha, de novo, água e sangue, comprovando o quê? Que ele veio no nascimento, nasceu como homem, agora está comprovando que ele morreu na cruz como homem. Testemunho. Olha só, é importante isso aí. E João está falando, olha, e ele diz, olha, os três, diz bem claro, três são um. E ele diz, os três concordam num. Olha aí, concordam um com o outro em tudo. Pai, Filho e Espírito Santo. Está dizendo Pai, Filho e Espírito Santo são um. Bem claro, João falou sobre a Trindade. Não tem nenhuma dúvida sobre isso aí. É bem claro a doutrina da Trindade. Então João está dizendo que Deus mesmo dá testemunho. Então está aí, bem claro. Depois vamos ver, será que Paulo fala sobre a Trindade? Paulo fala muito sobre a Trindade. Nós vamos ver um exemplo aí, né? 2 Coríntios 13 e 14, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, na bênção apostólica, conhecida como a bênção apostólica, Paulo fala claramente sobre isso. Agora, existem aí os extremos sobre a Trindade. Nós vamos ver aí 3 extremos, só resumir, mas depois vamos falar mais sobre isso. Então, o primeiro aí problema com a Trindade são os triteístas, ou seja, eles dizem que existem 3 deuses. O triteísmo, como modalismo, nega a morte de Cristo, porque é dito que os 3 seres divinos são exatamente iguais e nenhum deles poderia morrer ou poderia separar-se um do outro. Depois, número 2, então, unicistas. Então, para eles, unicistas, Deus é Jesus e não existe falar para eles que existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles dizem que como é Deus Pai, é a manifestação de Jesus como Pai. Quando fala Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo é a manifestação de Jesus com o poder. Então são unicistas. Dentro desses unicistas existe aí o sibelianismo. O que é o sibelianismo aí? É unicista, para eles só Deus, para eles não há uma segunda pessoa chamada Filho, nem uma terceira pessoa chamada Espírito Santo. Então esses aqui são unicistas, mas para eles é só Deus Pai. Não existe Espírito Santo e nem Jesus. Olha, devemos saber que os espíritas kardecistas combatem a doutrina da Trindade. Você pode ver isso lá no livro Cristianismo e Espiritismo, na página 73. Os testemunhos de Jeová combatem a doutrina da Trindade com mais veemência. Dizem que Satanás deu origem à doutrina da Trindade, revista, como está na revista Sentinela, né? Eles ensinam que Miguel e Jesus são a mesma pessoa
e que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Então, dentre os grupos, né, principal aí que combate a doutrina da Trindade, que vai de casa em casa por aí, conversando besteiras, né, ensinando, pega lá algum crente, né, que não está preparado, começa a falar da Trindade, né, e ele usa o quê? Matemática. Ele soma, ó, 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Então não é um Deus só, são 3. Só que ele devia usar a matemática de Deus. Deus não é soma, Deus é multiplicação. Então veja aí, 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Olha aí, só o crente falar com eles, não, é porque você está usando aqui a matemática errada. A matemática de Deus é multiplicação, não é soma. Então, multiplica aí, 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Pronto, está resolvido. E vocês vão dizer assim, tem a palavra Trindade na Bíblia? Você vai dizer, não, não tem. Então, como é que você adota uma doutrina que não tem na Bíblia? Aí você pode dizer para eles assim, mas tem revista Sentinela na Bíblia? Não, então, como é que vocês adotam uma revista que não tem na Bíblia? Tem corpo aí de direção na Bíblia, aí, esse corpo que vocês dizem que tem aí dos anciãos e tal. Tem na Bíblia? Não. Então, por que vocês têm isso aí então? Então você vai perguntando para eles também, tanta coisa que eles têm que não tem na Bíblia, né? Então tem tanta palavra que eles usam que não tem na Bíblia. Tem uísque na Bíblia? Não. Então eu posso beber uísque, não tem uísque na Bíblia, não é proibido. Veja só. Porque não tem a palavra não quer dizer nada. Então aprenda a responder. As pessoas estudem, né? Tem um livro bom aí, Seitas e Heresias, né, do Raimundo de Oliveira. Leia esse livro, adote. Tenha ele em casa para responder as perguntas dessas seitas principais. Bom, em terceiro, nós temos também o arianismo. É a doutrina de Ario, padre cristão de Alexandria, no Egito, que afirmava ser Cristo a essência intermediária entre a divindade e a humanidade. Negava-lhe o caráter divino e ainda desacreditava a Santíssima Trindade. Então, o arianismo ensinava que Jesus, na verdade, não era Deus, que não existia Trindade. Para eles, Jesus era intermediário, ele não era nem homem direito e nem Deus direito. E nós temos que saber que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então é importante nós sabermos aí que as três pessoas recebem os mesmos atributos divinos. Olha aí, eternidade, Pai, poder infinito, Pai, onisciência. Olha aí, eternidade, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Poder infinito, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Onisciência, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Onipresença, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Santidade, tanto o Pai como o Espírito Santo como Jesus. Verdade, tanto o Pai como o Espírito Santo como Jesus. Benevolentes, né? Tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Comunhão, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Então na parte 1 nós temos aí construções bíblicas trinitárias. Tópico 1, a unidade na Trindade. Tópico 2, a bênção apostólica. Tópico 3, o Deus trino e uno revelado. Efésios 4, 4 a 6. Tópico 1 então, a unidade na Trindade. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Uma leitura superficial dessa passagem pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus, como costumam fazer determinados grupos tidos como cristãos. O apóstolo Paulo se refere à Trindade usando outra linguagem. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta, e declara que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Deus Pai é o mesmo. É a unidade na diversidade. Então, quando Paulo diz aí, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, veja só que Paulo está claramente ensinando aqui sobre Trindade. Está falando aí. O Senhor aí, o mesmo. Quem é Senhor aí? Jesus Cristo, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros mestres. Então é Jesus que deu, ele que dá, ele escolhe pessoas e dá para a igreja. Aqui a igreja é seu. Para fazer a obra aí, para ser aquele que vai orientar vocês, que vai marchar na frente de vocês, dando um exemplo. Então é Jesus que escolhe e dá para a igreja. Ministérios. Então, Senhor. Depois Paulo fala do Espírito Santo, ele diz que o Espírito é o mesmo, ele faz até a diferença, ele diz, olha, lá no mundo são espíritos, demônios que entram nas pessoas, obrigam as pessoas a fazer as coisas e tal. Na igreja não,
é Espírito, um só. Mesmo Espírito, um Espírito só, Espírito Santo.